A oração para que um medicamento seja registrado e comercializado expressa a circunstância de a. Finalidade. b. Causa. c. Consequência. d. Concessão. Resposta. A. Finalidade. A oração para que um medicamento seja registrado e comercializado expressa uma circunstância de finalidade. Isso porque ela indica o objetivo ou a intenção da ação expressa na oração principal, que é a necessidade de uma análise criteriosa da documentação administrativa e técnico-científica relacionada à qualidade, à segurança e à eficácia do produto. 2. Assinale a alternativa correta no que se refere a aspectos linguísticos do texto e à ortografia oficial no Brasil. A. Os vocábulos saúde e fácil são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. B. De acordo com as regras ortográficas vigentes, o vocábulo automedicação pode ser grafado corretamente também com hífen, automedicação. C. O trecho não são medicamentos poderia ser correta e coerentemente substituído pelo segmento são antimedicamentos. D. A palavra pré-avaliação substituiria corretamente a expressão avaliação prévia. Resposta. D. A palavra pré-avaliação substituiria corretamente a expressão avaliação prévia. Saúde é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente, enquanto fácil é acentuada por ser uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. O vocábulo automedicação não deve ser grafado com hífen. A substituição do trecho não são medicamentos por são antimedicamentos alteraria o sentido original. A palavra pré-avaliação poderia substituir a expressão avaliação prévia sem alterar o sentido original do texto. 3. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias do caso se substituísse a. Sobre os por acerca dos. B. Apesar da, por a despeito da. C. Ou seja por a saber. D. Mesmo aqueles por ainda que. Resposta. D. Mesmo aqueles por ainda que. A expressão acerca de não existe na língua portuguesa. A forma correta é acerca de, que significa sobre ou a respeito de. A expressão a despeito da não existe na língua portuguesa. A forma correta é a despeito da. A expressão a saber não existe na língua portuguesa. A forma correta é a saber, que significa ou seja ou isto é. A expressão ainda que pode ser usada como sinônimo de mesmo que ou mesmo aqueles. 4. No trecho monitorar a ocorrência dos possíveis eventos adversos relacionados ao seu uso, o vocábulo adversos. A. Classificar-se como adjetivo e modifica o substantivo precedente e eventos. B. Classificar-se como substantivo e funciona como núcleo de sujeito. C. É um advérbio, pois modifica o termo subsequente relacionados, que é um verbo. D. É um advérbio e expressa o modo como os eventos podem ocorrer. Resposta. A. Classificar-se como adjetivo e modifica o substantivo precedente e eventos. O termo adversos modifica o sentido do substantivo e eventos, atribuindo-lhe uma característica. Esse é o papel do adjetivo. 5. Sem prejuízo do sentido original do texto, seria gramaticalmente correto substituir a locução verbal vai fazer por a. Fazerão. B. Fizeram. C. Fará. D. Fazem. Resposta. C. Fará. A opção fará é a correta porque mantém o sentido de futuro da frase original. Fará é a forma do futuro do presente do indicativo para a terceira pessoa do singular. 6. Na passagem com pouca arrecadação, o poder público pouco fazia pela cidade, que não oferecia atrativos para que empresários investissem ali. A preposição para expressa o sentido de a. Direção. B. Propriedade. C. Intenção. D. Utilidade. Resposta. C. Intenção. A preposição para expressa o sentido de intenção. Isso está correto, pois no contexto da frase, para está indicando o objetivo ou finalidade da ação, que é para que empresários investissem na cidade. 7. Assinale a alternativa cujos vocábulos estão grafados segundo as regras de ortografia oficial. A. Agronegócio, subsolo, pan-americano. B. Antirrugas, contra-regra, hipermercado. C. Voo, pelo, assembleia.
D. Micro-ondas, tigela, giló. Resposta. B. Anti-rugas, contra-regra, hipermercado. As palavras corretas são agronegócio, subsolo, pan-americano, anti-rugas, contra-regra, hipermercado, voo, pelo, assembleia, micro-ondas, tigela e giló. 8. Com o passar dos tempos a palavra passar corresponde a um A. Verbo. B. Adjetivo. C. Pronome. D. Substantivo. Resposta. D. Substantivo. Neste contexto, passar está sendo usado para descrever o estado de ser. 9. O protocolo definido como conjunto de protocolos de comunicação, usado para conectar dispositivos em redes de computadores e considerado o protocolo padrão usado na Internet em redes locais denomina-se A. FTP. B. HTTP. C. UDP. D. TCP/IP. Resposta. D. TCP/IP. FTP, File Transfer Protocol, é um protocolo utilizado para transferência, download e upload, de arquivos entre computadores em uma rede, seja essa local ou a internet. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, é um protocolo que especifica como será a comunicação entre um navegador e um servidor web, sendo por meio dele que o usuário requisita e obtém recursos, como páginas web. UDP, User Datagram Protocol, é um protocolo da camada de transporte não orientado à conexão, o que significa que não há necessidade de estabelecer uma conexão antes de enviar dados. TCP/IP é um conjunto de protocolos que possibilita a comunicação entre computadores e servidores, formando a Internet. 10. No programa de correio eletrônico Microsoft Outlook, versão web, o recurso caixa de entrada prioritária tem como função A. Fazer backup automático dos e-mails e armazená-lo na área de trabalho do Windows. B. Enviar, de forma automática, um mesmo e-mail para um grupo de pessoas. C. Recuperar a senha do Outlook em caso de esquecimento. D. Filtrar e-mails com base em regras personalizadas definidas pelo usuário. Resposta. D. Filtrar e-mails com base em regras personalizadas definidas pelo usuário. O recurso caixa de entrada prioritária é uma função que ajuda os usuários a gerenciar seus e-mails de maneira mais eficiente, priorizando as mensagens mais importantes e reduzindo o ruído de outras mensagens menos relevantes. Ele utiliza um algoritmo inteligente para analisar o comportamento do usuário em relação às mensagens recebidas e classificá-las em duas guias, principal e outras. 11. Assinale a alternativa que apresenta a funcionalidade do recurso Slide Mestre do Microsoft PowerPoint 2016. A. É um recurso de animação que permite adicionar movimento aos objetos em um slide. B. É um modelo de slide pré-formatado que pode ser aplicado a todas as apresentações, fornecendo uma aparência consistente e profissional. C. É responsável unicamente por inserir imagens e outros objetos em uma apresentação. D. É um recurso que permite adicionar notas de apresentação para o apresentador visualizar durante a apresentação. Resposta. B. É um modelo de slide pré-formatado que pode ser aplicado a todas as apresentações, fornecendo uma aparência consistente e profissional. Ele é apresentado na estrutura na parte superior e contém configurações que serão aplicadas a todos os slides que estão abaixo da sua estrutura. Logo, toda alteração feita no slide mestre será replicada nos demais slides. É possível, ainda, criar mais de um slide mestre na apresentação. Dessa forma, somente os slides feitos com base nele, em sua estrutura, terão alterações replicadas. 12. O Google Chrome oferece um recurso ao usuário que lhe permite criar um atalho na área de trabalho do Windows. Esse recurso está disponível em Mais Ferramentas, e recebe o nome de A. Inserir link simbólico. B. Criar atalho. C. Criar link na área de trabalho. D. Gerar ícone. Resposta. B. Criar atalho. Criar atalho é um recurso do Google Chrome, acessível por meio do botão Personalizar e controlar o Google Chrome, 3 pontos verticais no canto superior direito da janela do navegador, ao selecionar a opção Mais Ferramentas. Ele permite ao usuário criar um atalho na área de trabalho do Windows para o site que se está acessando naquele momento.
13. O princípio fundamental da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que estabelece que os órgãos públicos devem buscar sempre a melhor utilização dos recursos disponíveis e a obtenção dos melhores resultados, atuando de forma rápida e eficiente ao princípio da A. Legalidade, que assegura que a atuação da administração pública esteja pautada pela lei e pelo direito. B. Moralidade, que determina que a atuação dos agentes públicos seja guiada por valores éticos e morais. C. Eficiência, que estabelece que os órgãos públicos devem atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional. D. Impessoalidade, que impõe que a atuação da administração pública deve ser imparcial e sem discriminações ou preferências pessoais. Resposta. C. Eficiência, que estabelece que os órgãos públicos devem atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional. O princípio da eficiência é o que estabelece a necessidade de melhor utilização dos recursos e obtenção dos melhores resultados de forma rápida e eficiente. 14. A respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. A. O Brasil adota, para todas as situações ocorridas no mundo jurídico, a teoria da irresponsabilidade do Estado. B. O Brasil adota a teoria da responsabilidade subjetiva para todas as situações em que o Estado seja responsável. C. A previsão constitucional de que o Estado se sujeita à teoria da responsabilidade objetiva. D. Os agentes públicos, no exercício das suas atribuições, que causarem danos a terceiros, independentemente de terem culpa ou não, serão responsabilizados de forma objetiva. Resposta. C. A previsão constitucional de que o Estado se sujeita à teoria da responsabilidade objetiva. De fato, a previsão constitucional de que o Estado se sujeita à teoria da responsabilidade objetiva. 15. As eleições diretas para cargos políticos utilizam um sistema misto para a definição dos candidatos eleitos. O adotado nas eleições para presidente da República, governadores e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores é o sistema A. Distrital. B. Proporcional. C. Majoritário simples. D. Majoritário absoluto. Resposta. D. Majoritário absoluto. O sistema majoritário absoluto é o adotado nas eleições para presidente da República, governadores e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. Nesse sistema, é necessário obter mais da metade dos votos válidos, não computados os brancos e os nulos. Se nenhum candidato alcançar essa quantidade, é realizado um segundo turno entre os dois mais votados. 16. O artigo 203 da Constituição Federal assegura que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social. Com base neste artigo, qual das alternativas não faz parte deste artigo? A. A promoção da integração ao mercado de trabalho. B. O amparo às crianças e adolescentes carentes. C. Garantia de meio salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovar possuir renda parcial como meio de sobrevivência. D. Redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Resposta. C. Garantia de meio salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovar possuir renda parcial como meio de sobrevivência. Ele menciona a garantia de meio salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovar possuir renda parcial como meio de sobrevivência, o que está previsto no inciso 5º do artigo 203 da Constituição Federal. 17. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é incorreto afirmar: a. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. B. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento privado no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. C. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. D. Não será imposta pena mais forte de que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Resposta.
B. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento privado no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ele afirma incorretamente que o julgamento de um acusado deve ser privado, o que contraria o artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece que a audiência deve ser pública. 18. Sobre as garantias judiciais previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos, assinale a alternativa incorreta. A. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. B. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. C. O processo penal deve ser sigiloso, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. D. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Resposta. B. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 8.1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outro caráter. 19. Os cargos públicos do Brasil são regidos por normas específicas previstas na Constituição Federal de 1988. Considerando o texto constitucional, assinale a alternativa que apresenta uma das características dos cargos públicos no Brasil. A. Possuem estabilidade após um determinado período de efetivo exercício, salvo em casos de avaliação de desempenho insatisfatória, observados os critérios de antiguidade e merecimento. B. São todos de livre nomeação e exoneração, sem necessidade de concurso público, desde que comprovada a qualificação técnica. C. Permitem ao servidor público a possibilidade de exercer atividades privadas em horário de trabalho. D. Não possuem atribuições ou funções específicas, podendo o servidor público desempenhar qualquer atividade no órgão ou entidade em que estiver lotado, desde que compatível com a sua qualificação. Resposta. A. Possuem estabilidade após um determinado período de efetivo exercício, salvo em casos de avaliação de desempenho insatisfatória, observados os critérios de antiguidade e merecimento. Constituição Federal. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 20. Considerando-se a conceituação da administração pública, aquilo que assegura a observância dos critérios objetivos e não discriminatórios nas tomadas de decisão, evitando-se o nepotismo, privilégios indevidos e perseguições políticas é o princípio da A. Legalidade. B. Moralidade. C. Eficiência. D. Igualdade. Resposta. D. Igualdade. O princípio da igualdade é o que assegura a observância de critérios objetivos e não discriminatórios nas tomadas de decisão, combatendo nepotismo, privilégios indevidos e perseguições políticas na administração pública. 21. O princípio fundamental da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que estabelece que os órgãos públicos devem buscar sempre a melhor utilização dos recursos disponíveis e a obtenção dos melhores resultados, atuando de forma rápida e eficiente, é o princípio da A. Legalidade, que assegura que a atuação da administração pública esteja pautada pela lei e pelo direito. B.
moralidade, que determina que a atuação dos agentes públicos seja guiada por valores éticos e morais. C. Eficiência, que estabelece que os órgãos públicos devem atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional. D. Impessoalidade, que impõe que a atuação da administração pública deve ser imparcial e sem discriminações ou preferências pessoais. Resposta. C. Eficiência, que estabelece que os órgãos públicos devem atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional. 22. Assinale a alternativa que apresenta uma das principais atribuições da administração pública indireta. A. Executar diretamente as políticas públicas. B. Gerir os recursos financeiros do Estado. C. Fiscalizar e regulamentar setores específicos da economia. D. Coletar impostos e tributos. Resposta. C. Fiscalizar e regulamentar setores específicos da economia. A fiscalização e regulamentação de setores específicos da economia é uma das principais atribuições da administração pública indireta, especialmente das autarquias, que são entidades criadas para desempenhar funções que exigem especialização e controle. 23. Acerca da organização administrativa do Estado, assinale a alternativa correta. A. A União é ente da administração indireta do Estado. B. Autarquias são entes da administração indireta. C. Sociedades de economia mista são entes da administração direta. D. Empresas públicas são entes da administração direta. Resposta. B. Autarquias são entes da administração indireta. A União é ente da administração direta do Estado. Sociedades de economia mista são entes da administração indireta. Empresas públicas são entes da administração indireta. 24. Quanto à classificação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. A. Atos discricionários são aqueles previstos em lei, que não conferem ao agente público qualquer margem de escolha. B. Atos simples são aqueles que, para sua formação, dependem de única manifestação de vontade. C. Atos compostos são aqueles que estão vinculados à vontade discricionária de um agente ou órgão público. D. Atos vinculados são aqueles definidos em lei, que permitem uma análise de pressupostos subjetivos pelo agente público. Resposta. B. Atos simples são aqueles que, para sua formação, dependem de única manifestação de vontade. Ele afirma corretamente que atos simples são aqueles que, para sua formação, dependem de única manifestação de vontade. Isso significa que a formação do ato administrativo se completa com a manifestação de vontade de um único agente. 25. Sobre o Código Penal, assinale a alternativa incorreta. A. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. B. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. C. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, exceto os decididos por sentença condenatória transitada em julgado. D. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Resposta. C. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, exceto os decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ele se refere ao conceito de novatio legis immelius, que ocorre quando uma lei posterior favorece o agente. Nesse caso, a nova lei se aplica aos fatos anteriores, exceto aqueles já decididos por sentença condenatória transitada em julgado. 26. Assinale a alternativa incorreta, de acordo com o Código Penal. A. Se o homicídio for culposo, a pena será de reclusão. B. Constitui homicídio qualificado se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. C. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. D. O homicídio é qualificado se for cometido por motivo fútil. Resposta. A. Se o homicídio for culposo, a pena será de reclusão. De acordo com o artigo 121 do Código Penal, no caso de homicídio culposo,
quando não há intenção de matar, a pena é de detenção, e não de reclusão. 27. No que tange às contravenções penais, marque a correta. A. São ontologicamente idênticas aos crimes. B. Estão sujeitas à pena de reclusão ou de detenção, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. C. São perseguidas mediante ação penal pública incondicionada, exceto quando a lei dispuser em sentido contrário. D. É punível a tentativa de contravenção penal. Resposta. A. São ontologicamente idênticas aos crimes. As contravenções penais são, de fato, ontologicamente idênticas aos crimes. Ambas são infrações penais, diferenciando-se apenas pelo critério da gravidade. As contravenções são infrações penais de menor potencial ofensivo. 28. É importante destacar que com a Lei nº 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, as ações e políticas para o enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres ganham novos contornos no Brasil. A partir dessa lei, a violência doméstica contra as mulheres é tipificada e passa a ser tratada como crime. Em que ano a Lei Maria da Penha foi promulgada? A. 2010. B. 2006. C. 2005. D. 2017. Resposta. B. 2006. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal, e estabelece outras providências. 29. Em relação à analogia no âmbito do direito penal, assinale a alternativa correta. A. Pode ser considerada uma forma de interpretação autêntica da lei penal. B. Ocorre quando o intérprete amplia o significado de uma palavra para alcançar o real significado da norma. C. Está presente quando o legislador fornece uma fórmula casuística e, em seguida, apresenta uma fórmula genérica. D. Fundamenta-se na inexistência de uma disposição precisa da norma que alcança o caso concreto. Resposta. D. Fundamenta-se na inexistência de uma disposição precisa da norma que alcança o caso concreto. A analogia fundamenta-se na inexistência de uma disposição precisa da norma que alcança o caso concreto. Ela é utilizada para preencher lacunas na lei. 30. Em relação aos crimes contra a pessoa, assinale a alternativa incorreta. A. A pena do crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. B. A pena do crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação é duplicada se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. C. A pena do crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação é duplicada se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. D. Responderá por homicídio quem instigar o suicídio de pessoa menor de 14 anos e o ato se consumar com a morte. Resposta. B. A pena do crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação é duplicada se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. De acordo com a Lei 13.968 de 2019, a pena para o crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação é duplicada se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real.